Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Olá, irmãos, tudo bem? Sou Maria Almeida, este é o canal Católico Perpétuo e hoje quero partilhar com vocês a respeito de um tema muito importante, os dogmas de fé. Você aí que está me assistindo, tem interesse em aprender mais sobre esse assunto? Gostaria de esclarecer as dúvidas a respeito desse assunto? Se a sua resposta for sim, te convido a continuar comigo para juntos entendermos melhor sobre esse tema tão importante. É interessante entendermos uma coisa. A igreja foi fundada por Jesus Cristo e por esta razão torna-se infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Os dogmas são revelados por Deus e propostas pela igreja. E por esta razão são imutáveis, ou seja, não podem ser negados ou destruídos. No total, são 44 dogmas, divididos em 8 categorias. É sempre importante sabermos o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina. E sobre os dogmas, ele diz assim: há uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. A Igreja, coluna e sustentáculo da verdade, recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo, pregar a verdade da salvação. Para a Igreja, um dogma é uma verdade absoluta, inquestionável, imutável. Portanto, não pode haver nenhum tipo de dúvidas. Mas e aí? Quais são esses dogmas e como estão divididos? Quero começar com os dogmas que falam sobre Deus. São 5. E nesses dogmas se confirmam que Deus existe, que Ele é um só, mas que além de ser um só Deus, também são em 3 pessoas distintas, divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, de igual majestade e poder. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, e tudo que existe foi criado por Ele. Sobre Jesus Cristo, são 8 dogmas. Esses dogmas afirmam que Jesus Cristo é Filho único de Deus, que existem nele 2 naturezas divinas. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E em cada uma dessas 2 naturezas possui vontade e operação própria. Também se confirma que Jesus Cristo fez um sacrifício de si mesmo na cruz para resgatar a humanidade do pecado. Morreu e ressuscitou ao 3º dia. E hoje está sentado à direita de Deus Pai. Sobre o mundo, são 3 dogmas, e esses dogmas afirmam que tudo o que existe foi criado por Deus a partir do nada, que o mundo é temporal, um dia vai terminar, e que tudo é conservado pelo poder e bondade de Deus. Os dogmas da pessoa humana são 3. Eles garantem que a pessoa humana é formada de corpo material e alma espiritual, é imortal, que os pecados de Adão se propagam entre seus descendentes por geração e não por imitação, que fomos formados por Deus no momento da nossa concepção, à sua imagem e semelhança, que o homem caído não pode redimir-se sem a ajuda de um Salvador, Jesus Cristo. Os dogmas de Maria são 4, e eles afirmam que Maria é imaculada, ou seja, foi concebida sem pecado original e nunca teve nenhum tipo de pecado pessoal. É mãe de Deus, feito homem. Foi assunta ao céu em corpo e alma, e é virgem perpétua, porque se manteve virgem antes, durante e após o parto de Jesus Cristo. E por fim,
os dogmas do Papa e da Igreja. Esses eu vou ler porque é um pouquinho longo. Eles dizem assim, são 5, e eles dizem assim, que a Igreja foi fundada por Jesus Cristo, que constituiu Pedro como o primeiro Papa e cabeça visível da Igreja, conferindo-lhe pessoalmente o primado de jurisdição, que o Papa possui o pleno e supremo poder sobre a Igreja, não somente nas coisas da fé e da moral, mas também na disciplina e no governo da Igreja. Ele é infalível sempre que define uma verdade de fé ou de moral, e que a Igreja é infalível quando define com o Papa alguma matéria de fé e de costume. Então, gente, vocês viram como é importante a questão dos dogmas? São várias áreas, categorias em que se afirma a verdade de fé, que é revelada por Deus, que são os dogmas, e que nós, que por serem reveladas por Deus, são imutáveis, e que nós não podemos negar ou destruir esses dogmas. São verdades de fé. Então, gente, estou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado de alguma forma, que tenha ajudado a tirar dúvidas e explicado um pouquinho melhor sobre cada um deles. Peço a Deus, a Jesus e a Virgem Maria que esteja sempre presente em vossas vidas, lhes ajudando a trilhar esse caminho de fé.